Soberano e grandioso Deus, agradecemos mais uma vez por essa tão grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. E aqui nesta noite, ó Pai, participar da Santa Ceia, que nós possamos estar sempre, Senhor, em harmonia com a Tua Palavra. Nos ajude mais uma vez. Nós queremos aqui regozijar mais um pouquinho, que nós possamos nesta noite ser representados daquela mulher ali que Boaz deixava cair algumas espigas e ela pegava aquelas espigas, e o Senhor é o nosso Boaz. Que possamos nos alegrar com as bênçãos que vão cair nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Graças a Deus nos encontramos mais uma vez aqui. Eu estava pensando e falei para alguns irmãos que é somente a sobremesa que nós vamos saborear agora, porque tivemos uma grande escola dominical. Irmãos que não puderam vir, peguem, assistam, para vocês serem abençoados. Irmãos que não vieram por motivo de trabalho, o irmão Jair me ligou para o pastor, eu estou acompanhando aqui, estou sendo a bênção é minha também. Amém. Amém. Porque a bênção é para todos, a chuva é para todos. Essa chuva que está caindo agora é para todos. E nós estamos na chuva para se molhar, né, irmãzinha? 78, irmãzilda? Graças a Deus. 78, primavera, inverno, outono e assim por diante. Nós temos uma fila de irmãos aí, idosos. Temos a irmã Elza, irmão Sabino, irmã Olívia, irmã Zilda, irmã Julieta. A irmã Julieta não mostra a idade, não quer contar. Por que a mulher não gosta de contar a idade? Será, meu Paulo? Tem uma pessoa que faz aniversário semana, não dá para falar a idade dela, irmã Adriana, não sei. E faz aniversário, né, irmã Regiane? Não conto. Tem dois motivos que a pessoa não conta. As mulheres não contam porque não gostam de mostrar que o povo saiba quantos anos, né, irmão Luiz? E o homem não gosta de pagar o churrasco, né? Então faz aniversário quietinho, irmão Hermes, para não pagar a carne. Mas você sabe que o esse irmão Auri é uma benção, pai. Quando ele faz aniversário, ele me convida. E o churrasco lá, eu chego lá, eu penso, mas é para a igreja, irmão Auri, inteira? Não, é só para nós. Aí tu olha aquela churrasqueira tampada de carne. Aí é para nós, para a noite, para o outro dia, e assim vai. É uma semana. Deus abençoe nossos idosos. Deus abençoe nossas crianças, nossos jovens, os de meia idade. Deus abençoe todos vocês que aqui estão. Deus possa despejar as bênçãos sobre vocês. Irmão, nós estamos vivendo um tempo e vamos chegar, se ainda alguns não conseguiram chegar. Irmão Paulo, eu tenho uma mensagem que o profeta diz, irmão Adriano, que simplesmente nós vamos estar conversando, como eu estou conversando com vocês, e o amor divino vai ser projetado dentro da igreja, sem precisar pregar e a cura acontecer, libertação, batismo do Espírito Santo acontecer. Vai haver uma chuva de amor divino. Irmão me abraçando do escritório, pastor, o culto da minha vida. E a gente fez o quê? Leu a mensagem. Ama esta mensagem. Creia nesta mensagem. É o que nos torna um povo diferente, irmão Atos. É a mensagem. A mensagem nos torna um povo diferente. Não melhor que ninguém, mas diferente. Amém? Muito bem. Vamos então que todos que fizeram aniversário, não contaram para nós, sejam abençoados. Os diáconos às vezes esquecem da ceia, de uma ceia na outra, vocês orem por os aniversariantes. Tá bom? E se fosse doutrina, o profeta tinha um costume lá, irmão Rodrigo, que a pessoa ofertava o tanto de idade que ele tinha, ofertava
num recipiente ali. Então, se fosse aqui, ia demorar para contar, né, Rodrigo? Se fosse de R$100, ia ser bom demais. Cada ano, irmão, Ori, dá R$100 de oferta. Aí eles vão dizer, o pastor Adilson está pedindo dinheiro. Estou brincando com vocês. Mas o irmão Brana tinha isso, ele sabia disso, que lá na igreja dele tinha. Irmão Ronaldo. Conforme a tua idade, tu ofertava. E era uma maneira deles. Era uma maneira deles. Muito bem. Vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia. Os louvores foram muito bons, graças a Deus. Mateus capítulo 4, verso 16. Mateus 4,16 nos diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer-lhes: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês podem assentar, porque eu não anunciei essa outra escritura que vou ler. Livro de Efésios, capítulo 2. Diz assim: e vos vivificando, trazer de volta a vida. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O povo viu uma grande luz, a luz raiou, irmão Lauri. E aqui diz que, e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos vós também antes andávamos, nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, um povo que estava sentado viu uma grande luz. Irmão Jesus, nós falamos um dia aqui que uma das características do mestre era transformar pessoas, transformar seus seguidores. Ele pegou pessoas simples e não transformá-los em super-homens, super-mulheres, sem falhas, sem sentimentos, sem dificuldades, pessoas super-homens, super-mulheres. Não. Pegou homens comuns, mulheres comuns, com problemas e tudo mais, tudo contra. E ele era perito em transformar o ser de dentro do homem, fazer com que o homem vencesse aquilo. Mas eram homens que ficavam nervosos, homens que tinham sentimento, mulheres que tinham perdas, que ficavam doentes. Homens normais como nós e mulheres normais. Então ele não ensinava a eles que eles se transformariam em pessoas que não teriam problemas, seriam super-homens, triunfariam por cima de tudo sem ter nenhum sentimento. Não, ele ensinou eles a batalhar para vencer aqueles problemas, para vencer aquela situação. Veja, ele tinha capacidade de transformar seus seguidores em pessoas ativas, dinâmicas, ativas. Ou seja, tinha um problema, mas não ficava olhando para o problema, não ficava se vitimizando. Eles sabiam que eles tinham aquele problema, mas como eu e você, nós sabemos que temos coisas que nos prendem, que quer nos prender.
Mas quando chega a hora de nós estarmos na nossa oração, de nós lermos, de nós entrar em contato com Deus, nada nos impede. Nós rompemos a barreira e entramos mesmo. Com falha ou sem falha, com defeito ou sem defeito, com acusação ou sem acusação, nós levantamos a mão e dissemos: Senhor, eu estou aqui, eu te amo. É assim. Veja, ele queria transformar as pessoas, dar a elas habilidades para expressar seus sentimentos e pensamentos. Ele não queria um grupo de pessoas passivas, tímidas, com personalidade anulada. Personalidade anulada. O diabo quer anular a nossa personalidade. Por isso esse povo estava sentado. Ele viu uma luz. Era um povo sem esperança. Era um povo sem estímulo. Era um povo que trabalhava normal, como qualquer um outro, pescava. Pedro era pescador. Era uma sociedade como qualquer outra, mas um povo sem esperança. Aí chega um homem simples e começa a mudar o pensamento daquelas pessoas e dizer para eles: vocês têm valor. Vocês são pessoas especiais, vocês têm capacidade de mudar o mundo. Veja que coisa tremenda. Vocês têm capacidade. Veja, ele seguiu dizendo assim: a cada momento ele instigava a inteligência dos que o cercavam e procurava libertá-lo de seu cárcere intelectual. Libertá-lo das batalhas, da mente que haviam jogado sobre aquelas pessoas. Por exemplo, Nicodemos. Ele arrancou de Nicodemos, jogou algo na mente de Nicodemos para ele raciocinar. Nicodemos foi ter de noite, era um homem, um príncipe, lá um rei. Foi ter lá de noite com Jesus, perguntou: Senhor, o Senhor é de Deus, eu tenho notado aí que o Senhor tem feito essas coisas, ninguém pode fazer isso aí, se Deus não for com ele. Como pode? O que Jesus falou para ele? Necessário você nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aquele homem inteligente, diante de uma proposta dessa, pensou: meu Deus, como pode isso? Como que eu vou ser velho, nascer, entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus colocou ele a pensar na situação. E Jesus falou para ele: não é nascer normal, rapaz, natural, é nascer da água e do Espírito, se tornar nova criatura, para ver o reino. Então ele fazia isso, irmão. Ele era perito em transformar pessoas simples. Veja. O nosso mestre, ele provocava a inteligência das pessoas que o circundavam, ou melhor, que o circundavam. E as arremetia para dentro de si mesma, conduzia-as a viver a vida como um espetáculo de prazer e inteligência. Eu estou lendo aqui, não sei que rumo vai tomar essa mensagem, mas veja, eu vou lendo e vai descendo algo assim, eu pensando: irmão, quantas pessoas que não conseguem ver a vida como um espetáculo, olham para a vida somente com murmuração, somente com problema. A vida é um espetáculo. Deus tem te dado a vida para você olhar, pensar: meu Deus, que prazer que eu tenho de poder enxergar, de poder tocar, de poder caminhar, de sentir. Quantas pessoas milionárias não conseguem sentar, irmão Atos, numa pedra com seu pratinho, como nós muitas vezes, e comer milionário, porque perdeu o sentido da vida. Perdeu o sentido. Não sabe mais não sabe por que está aqui. Tem pessoas que dizem: eu nem sei por que eu estou no mundo. Perdeu o foco. Por quê? Porque ele foi colocado aqui para adorar a Deus, para ser um adorador. Cada pessoa para ser um adorador, para ser preenchido aquilo, para entrar em contato com Deus. Mas olha, irmão, Jesus chegou e começou a mudar isso nas pessoas. Ele ensinou as pessoas a olhar a vida como um espetáculo de prazer e de inteligência. A sua presença animava o pensamento, estimulava o sentido da vida,
Monsemir, aquele homem apareceu. O povo não sabia nem porquê. Estava seguindo aquele simples galileu. E no entanto, oh Deus amado, ele não marcava culto, quarta-feira tem culto, domingo tem culto, não. O povo queria saber, eu creio que o povo rodeava ele e dizia: Senhor, vai ser na praia amanhã? Senhor, vai ser na praça amanhã? Aonde é que o Senhor vai estar amanhã? Um homem simples, mas que tinha palavra para mudar a vida das pessoas. Irmão, você tem isso dentro de você. Deus te deu algo que você pode mudar a vida das pessoas que te rodeiam. Você está vivendo e eu no mundo de trevas, como esse povo estava em trevas. Mas a luz raiou. Jesus chegou, e Jesus chegou para nós. Jesus está em nossa vida. Não entre no embalo do mundo, entre no embalo das coisas de Deus. Veja, ele estimulava o sentido da vida. Um dia, apontando para um deficiente físico, algumas pessoas querendo saber o motivo daquela deficiência. Isso está escrito em João 9, 2 a seguir. Havia ali um deficiente. E as pessoas chegaram e perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais? Porque lá era essa coisa, essa treva tinha nas pessoas. Qualquer coisa que um enfrentava era problema de pecado. Porque eles não conheciam aquele que havia resolver o problema do pecado. Aquele que havia levar sobre si os nossos pecados. Aquele que ia fazer o homem ver o que verdadeiramente era pecado. Lá para eles, pecado era não lavar as mãos quando comesse. Pecado era não lavar os pratos. No entanto, Jesus chegou e falou assim: vocês que lavam a mão e tal, e fazem todos esses rituais, mas dentro de vocês o que tem? Vocês parecem sepulcro caiado. Por fora está adornado, por dentro tem o que aí dentro? Então o pecado para eles era só o que eles viam, irmão Rodrigo. Então qualquer um tinha um problema, tem pecado. E Jesus chegou e mudou isso. E aí um dia estava lá o homem doente. E eles chegaram e já perguntaram: ô Senhor, esse homem está doente, mas quem pecou, foi ele ou seus pais? Aquelas pessoas esperavam que Jesus dissesse que a deficiência se devia a um erro que aquele homem ou seus pais haviam cometido no passado. Era o que eles esperavam, é o que todo mundo falava. Tais pessoas estavam escravizadas pelos seus binômios, ou seja, certo, errado, erro, punição. Era só o que eles ouviam. Mas, para a surpresa delas, ele disse uma frase difícil de interpretação. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas a deficiência é para que nele seja manifestada a glória de Deus. Desmontou os pensamentos daqueles homens, a luz raiou para eles. Ele mexeu lá na alma para dar sabedoria e dizer para eles: olha pessoal, não é assim as coisas. Aparentemente eram palavras estranhas, mas por meio delas Jesus colocou as dores da existência em uma outra perspectiva. Todos nós abominamos os sofrimentos, as dificuldades da vida. Procuramos bani-los a qualquer custo de nossa história. Quem que gosta de sofrer? Ninguém. Mas, no entanto, o Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, ele queria dizer que o sofrimento deve ser trabalhado, deve ser superado. Aleluia, saber o motivo daquilo. Às vezes nem saber motivo. Às vezes agradecer a Deus, porque Deus sabe melhor todas as coisas. Veja, ele deve ser trabalhado no âmago do espírito, da alma. Tal superação, quando nós conseguirmos trabalhar o nosso coração, o nosso espírito, para enfrentar os problemas, nós não vamos viver murmurando, tentando buscar explicação. Aí nós vamos dizer como Paulo: tudo eu posso naquele que fortalece. Paulo orou 3 vezes: Senhor, eu estou com esse problema. Era um mensageiro de Satanás, o profeta que esbofeteava ele noite e dia. E ele orou 3 vezes: Senhor, tira isso. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. E ele disse: então eu sigo caminhando. O que nós temos que entender é isso.
A minha graça te basta. Veja, tal superação, quando nós entendermos isso, produzirá algo tão rico dentro da pessoa, e se é uma pessoa deficiente, que a sua limitação se tornará uma glória para o Criador. Aí você vê pessoas sem braço ou sem os dois, nadando, sendo atleta, sendo competidor. Aí você vê o outro sem uma perna, andando de bicicleta, com uma perna só. Aí você vê muitas vezes nós com as duas pernas, 2 braços, e ficamos murmurando. Esse homem conseguiu trabalhar dentro dele o motivo que ele não quer saber nenhum motivo por ele ser assim. Ele quer saber que ele pode fazer algo de bom daquele jeito que ele é. Ô irmão, Jesus trabalhou isso nas pessoas. Aí quando ele chega, olha bem, e que coisa tremenda quando nós conseguimos determinar isso dentro de nós. O profeta diz, esse livro que eu estou lendo aqui, de um homem muito sábio, ele diz assim que as pessoas que superam essas limitações físicas e emocionais, depressão, síndrome do pânico, etc., elas ficam mais bonitas. Elas exalam um perfume de sabedoria que anuncia que a vida vale a pena ser vivida, mesmo com as suas turbulências. Pessoa que vence isso, ele vai viver mais feliz. Muitas vezes nós encontramos, irmão, não é uma brincadeira que eu vou fazer, porque é verdade o que eu vou contar para vocês. Uma certa vez uma pessoa convidou o outro para ir ao culto. E quando a pessoa chegou lá na casa dele para ir ao culto, ele estava estressado por lá. Estressado com a família, alguma coisa. E ele disse assim, que se bem de uma coisa, não vou mais no culto, também não vou mais servir a Deus. O convidado dele disse assim, não companheiro, eu vim aqui para nós ir na igreja. Eu quero que você me leve no culto, nós vamos sim. Não, Deus, tu vai vencer isso aí. O homem começou a ajudar ele. O convidado dele, vocês sabem quem é que fez isso. Sem saber, não estou falando mal dele, um bom irmão, um bom companheiro, mas sem saber lidar com a situação que a ele se apresentou. Ele teve que ser evangelizado pelo seu próprio convidado. Muitas vezes você vai evangelizar alguém contando somente derrota. Você tem que contar vitória. Você tem que contar que Deus está contigo, que Deus é poderoso, que Deus te tirou, que a luz raiou. Você estava em treva e a luz chegou e você anda na luz. Mas você não tem dificuldade? Tenho, mas Deus vai dar um jeito. Você não tem esse problema? Tem, mas Deus vai dar um jeito. Não é meu, para começar não é meu. Eu estou com esse problema, mas não é meu. Daqui a pouco o que teve começo terá fim. Tudo que teve começo terá fim. Somente nós que somos eternos não teremos fim. Estaremos para sempre com Ele. Veja, então Jesus queria expressar que era possível ter deficiências e dificuldades e ainda assim experimentar a vida como um espetáculo de prazer. Um espetáculo que somente pode ser visto e vivido por aqueles que sabem caminhar dentro de si mesmo. Eu estava essa semana conversando com alguém. Na família vai ter 3 psicólogos, eu acho. Uma estava lá, inclusive, eu conversando, eu disse, vocês estão no caminho certo. Conversando com uma, eu disse, vocês estão no caminho certo porque todo pastor tem que ter um pouco de psicólogo nele também, para ajudar o povo. Porque não é somente orar, qualquer coisa, vou orar. Qualquer coisa, vamos orar, irmão. Né, irmão Jair? Qualquer coisa, vamos orar. Não tem horas que tu precisa aprender a lidar com a situação. E Deus é capaz de nos capacitar para isso. Então, irmãos, esse pessoal aqui que Jesus ajudou, chegou um tempo que eles perderam o seu mestre. E essas pessoas que ele ajudou, esses irmãos, esses discípulos, que transformou de homens simples a pessoas que até hoje são lembradas, sem letra, indoutos e sem letra, e pessoas do qual o mundo não era digno. Andaram com ele até o fim. Até o fim foram com ele, chegaram na última ceia, sentaram à mesa com ele, e até a última ceia eles estavam aprendendo com ele. Aprendendo quando ele disse assim, um de vós há de me trair. Aprendendo que ele sabia quem estava ali, ele sabia quem ia trair. Ele não precisou contar para os outros, ele disse, deixa acontecer. Cada um tem um propósito na vida, e esse fulano veio com esse propósito.
Não escandalize. Olharam um para o outro, quem, Senhor? Quem, Senhor? Ele falou, não precisa, deixa, o tempo vai mostrar. Muitas vezes nós ficamos tristes, escandalizamos com a pessoa que passa e vai embora. Nós só temos que amar eles mais e mais, mas nós não podemos fazer nada. Eu fui predestinado para estar aqui, você também. E quem não é? Vou segurar? Então Jesus ensinou até isso aos seus discípulos, irmã Veridiana. Ficar tranquilo, sabendo que ia ser morto no outro dia. Tomou a ceia, partiu o pão, deu o vinho para os seus discípulos, levantou da mesa, lavou os pés, e ensinou eles a orar. Diz, quando vocês orar, vocês ora o seguinte: Pai nosso que está no céu, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os outros. Mostrando que eles, para chegar lá, têm que perdoar. Mostrando sabedoria até o último minuto da vida. O último minuto. E quando chegou lá para ser crucificado, ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, no entanto, faça a tua vontade. Eu quero cumprir aquilo, em outras palavras, eu quero cumprir aquilo pelo qual eu vim, o propósito da minha vida. Mas aqueles homens estavam com ele até o fim. E quando perderam ele, a treva caiu de novo. E é aqui que nós vamos encerrar. Perderam o mestre. Você imagina a tristeza deles. Mas para surpresa deles, surpresa de Deus não para eles, a profecia tinha que cumprir. Ele tinha que ir, porque senão não podia ele voltar em forma de espírito. Ele tinha que estar, não agora mais com eles, irmã Patrícia, mas tinha que estar nele. Então ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Vocês vão saber tudo o plano do que lá, aqui e aí por diante. Até o fim. Eles não sabiam de coisas que nós sabemos hoje. Você sabia disso? Eles não souberam de coisas que nós sabemos hoje. E eram felizes, detonaram o mundo com o Evangelho. É tremendo isso aqui. Aí daí chega o dia. Esse homem foi morto. Mas a profecia, a palavra tinha que se cumprir. E aqui é que nós estamos incluídos, irmão Atos. O profeta diz que linda manhã, quando Maria Madalena, ou Maria, a mãe, foram até a tumba naquela madrugada. Eles queriam saber quem removeria a pedra do sepulcro. Quem seria capaz de tirar a pedra? Elas seguiram adiante pela fé, crendo, e quando a manhã começou a romper, os sabiás e tudo mais pararam de fazer barulho. A primeira coisa, a estrela da manhã iluminou o caminho, e como um grande meteoro cruzou a terra e pairou sobre o sepulcro onde ele estava. E um anjo se encontrava ali e removeu a pedra. Veja, e ele ressuscitou do sepulcro. E ele triunfou sobre a morte, e o inferno e o sepulcro, e disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não abandonou nós. Veja, e hoje ele vive supremamente em nossas vidas. Nós não temos mais suposições. Ele encheu o nosso coração de amor, ele encheu o nosso coração dele mesmo. O profeta diz, nós ressuscitamos com ele hoje, e nós estamos posicionalmente assentados com ele. Agora prontos, nós estamos prontos para o rapto, para que o rapto venha, esperando por esse grande tempo. A nossa carne descansará em esperança. Nós sabemos disso. Não há nem um pouquinho de dúvida em minha mente hoje. Não há nem um pouquinho de dúvida na mente de qualquer pessoa aqui dentro que já nasceu de novo. Não tem dúvida na sua mente que ele vive. Você tem dúvida que ele vive? Você tem dúvida que ele é real? Não tem, irmão. Você está servindo a um Deus vivo. Olha aqui comigo, aqui para você ver que coisa tremenda, irmão. Veja, não há nem um pouquinho de dúvida para aquele que nasceu de novo, que estará lá com tanta certeza quanto há um céu acima. Você tem que estar. Cada promessa é diretamente para isso. Isso é tudo. Apenas esteja ressuscitado com ele. Você não está mais morto no pecado. Você ressuscitou com ele. Você é nova criatura. Você deixou o mundo para trás. E ele te encheu com o Espírito Santo. Se não encheu, é hora de pedir cada vez mais.
Cada vez mais pedir, eu quero o Espírito Santo, Senhor. Porque veja, o profeta diz assim, cada promessa é para isso. Apenas esteja ressuscitado com Ele, e então você viverá com Ele. O amará, assentado junto em lugares celestiais, esperando por esse grande tempo. Por isso nós somos um povo alegre. Nós temos um hino que diz que nós somos um povo mais feliz da terra. Não é verdade, irmão? O povo mais feliz da terra. Um povo sem dificuldade. Não, um povo com dificuldade. Um povo com luta, mas feliz, sabendo que essa luta vai terminar. Veja, o profeta diz, você parou de pensar, você parou para pensar no que diz respeito ao retorno? Isso havia se tornado visível. Ele já está aqui conosco. Veja, algum dia, agora, não é algum dia, Ele está aqui conosco. Imagine que sua presença está aqui hoje. O Senhor Jesus está num outro mundo, ou numa outra dimensão, mas bem aqui hoje em forma de Espírito. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. O seu Espírito está se mesclando com o nosso Espírito. Aleluia. Por isso você é feliz, por isso você vence a batalha. Veja, está se mesclando com o nosso espírito. Nossos olhos não podem vê-lo, porque eles ainda são físicos, a não ser que aconteça algo que nós possamos ter uma visão. Porém, Ele está aqui exatamente tão visível, exatamente tão real quanto Ele era no dia que Ele falou com Maria no sepulcro, ou Ele se encontrou com Cleópatra e seu amigo no caminho de Emaús. A presença dEle está aqui. Pode-se senti-la com aquela carga interior. Não bateu com a Escritura? Não bateu com o livro que lemos? Aquela carga, veja bem, Ele está aqui com aquela carga interior, que está do lado de dentro do corpo humano, chamada novo nascimento. Aonde está Jesus nessa hora? Você deve querer nascer de novo. Você deve lutar por isso. Hoje nós estávamos escutando a voz do profeta pela manhã. Ele dizendo assim, eu e você estava escutando no escritório, ele dizendo assim, ele não disse é preciso, ele disse necessário vos é nascer de novo. Foi a primeira doutrina que Jesus pregou, foi o novo nascimento. A primeira doutrina, diz o William Branham. E aqui ele está dizendo que esse novo nascimento, irmão Emerson, é uma carga de poder do lado de dentro do ser humano. Veja, a alma foi magnetizada a Ele. E de vez em quando vocês deixam suas mentes estarem concentradas nele, crendo nele, depois de um pouco, uma realidade, você pode sentir algo encobrir seu ser, e esta é a vindicação de sua ressurreição. Mas para isso, precisa estar em contato com Ele. Para isso você não pode, imagina, aqui um Branham está dizendo assim, vocês deixam suas mentes concentradas nele. Aí isso nos leva a pensar que nós viemos para o culto para adorar a Deus. Nós viemos para o culto não para ver o irmão, para ver a irmã, para ver o pastor. Nós viemos aqui para adorar a Deus. A canseira tem que ficar lá fora, a desculpa tem que ficar lá fora. E nós aqui dizer, Senhor, eu estou aqui para ver o Senhor ressuscitado. Isso é o William Branham está falando nessa mensagem. O meu Redentor vive. Veja. Não é o profeta diz assim, veja, algo encobre seu ser, você sente Ele perto de você, e essa é a vindicação de sua ressurreição. Não é eu suponho que sim, eu espero que sim, porém cada pessoa que nasceu de novo eu sei que sim. Eu sei que sim. E você sabe disso, está bem ali, e naquele momento você entra em contato com Ele. Eu tenho visto santos dizerem, você pode, a presença do Senhor está perto. Eles dizem, ora, certamente Ele está bem ali, acima, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está de pé bem ao seu lado nesta hora.
profeta diz agora, algum dia, quando formos estar com Ele, esses espíritos aqui dentro, que podem sentir aquele espírito, pressionarem para entrarem nisso. Então, na ressurreição, quando Ele se fizer visível, nós seremos feitos visíveis e teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Pois quando nós viermos ao mundo espiritual, Ele nos trará com Ele. Todos que estão mortos em Cristo, Deus trará com Ele na ressurreição. Oh, que esclarecimento, diz o profeta. Que bendita coisa! Você está morto em Cristo? Você está escondido com Ele? A luz brilhou no seu coração, como nós lemos aqui no livro de Efésios. Estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo? Amém? Veja, o profeta diz aqui nesta mensagem, irmão, a gente tem uma maneira de falar, segurando esta mensagem, porque essa mensagem é como aquele menininho da bicicleta. O menininho foi atravessar um lugar, e uma pessoa, ela chegou lá e disse, eu vou atravessar esse lugar, essa prancha de bicicleta. Irmão Ezequiel, atravessar um córrego, uma plancha, e atravessar por cima da prancha de bicicleta sem cair. E foi um e caiu, foi o outro e caiu. E foi o menininho lá, olhou para frente, pedalou e atravessou. E alguém perguntou para ele o porquê que se conseguiu atravessar e os outros não. Ele disse que eu segurei bem firme no guidão. Essa mensagem é o guidão. Você segura nela, você não sai do caminho. Você não vai para a direita, não vai para a esquerda, você segue firme. Então, quando eu falo, eu gosto de falar baseado na mensagem desse profeta. Então segura para você ver aqui, você crê que seu pastor é um anjo de Deus ou não crê? Você crê? Então você está certinho com esta mensagem. E você crê que você pode ser uma pessoa como nós vimos aqui, de ver, sentir o Espírito Santo. Você pode não ver com os olhos, mas sentir no seu espírito que Ele fez algo, te envolver, e até mesmo nessa noite você ser batizado com o Espírito Santo. O profeta diz aqui nesta mensagem, e como ele falou antes, você tem que estar com a sua mente em Cristo. O seu espírito tem que estar mesclando com o Espírito de Cristo. Tem gente que está dentro da igreja e está pensando que hora que termina o culto para ver tal coisa. Tem gente que está pensando na janta. Tem gente que está pensando no marido, na esposa que não vem. Deixe de lado isso. Venha no culto e diga, Senhor, eu estou aqui, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Eu quero te adorar. Eu quero louvar. Se você sentir vontade de correr dentro do santuário, corra. Se você sentir vontade de falar em língua estranha e for de Deus, fale. Nós cremos nisso. Vamos dizer glória a Deus? Veja, profeta, nós entendemos que Apocalipse diz que João estava no Espírito no dia do Senhor. Ele foi elevado lá, irmão Rodrigo, ele viu as visões, mas ele estava no Espírito no dia do Senhor. E você tem que estar em espírito para ver essas coisas. E o profeta diz assim, seres angelicais associados juntos. Eu espero que vocês captem isso. Simplesmente caiu direto, livremente. Olhe, se você tem o Espírito Santo em você. Coloque um fundo, irmão Zé. Se você tem o Espírito Santo em você. Você crê que tem? Se você ainda tem dúvida, busque Ele. Porque o Espírito Santo, irmão, Ele fará você ser diferente. Ele fará você ser diferente. Ele fará eu ser diferente. Ele tem que fazer. A própria palavra já diz Espírito Santo. O Espírito Santo, comportamento muda, palavreado muda, fé muda. O amor desce no coração. E o Espírito Santo faz mais. Te dá poder para oração. Poder para vencer. O profeta diz, pega aquela mulher que ora, não alcança nada. Aí você bota aquele homem também. Mas enche aquela pessoa do Espírito Santo. E você verá que ela vai diante de Deus. E ela sai dali com certeza que ela recebeu aquilo.
É a mesma coisa que numa árvore e que tem fruta e pegar aquilo e sair comendo. Você não é uma impressão que você pegou, você pegou. Assim é uma pessoa que tem o Espírito Santo. E outra coisa que você vai ver aqui agora. Eu quero que você ore, irmão. Saindo fora aqui um pouquinho, mas eu senti agora que você ore por esses músicos da igreja, essas pessoas que cantam, essas pessoas que tocam, vocês orem por eles, o diabo não gosta deles. Eu senti isso aqui agora, o diabo quer colocar neles canseira, desânimo, mas você orando, peça Deus, dá unção para o meu irmão, dá estímulo para ele, dá unção para minha irmã, livra de armadilha, cuida deles. Dessas coisas assim. Uma hora mesmo, manda embora, diz, Senhor, ajude a cantar, ajude a louvar. A música, o instrumento, a música faz parte do culto, do andamento do culto. Como o irmão Wagner diz, quando nós cantamos aqui, o pastor já entra preparado, e a mensagem, isso o profeta diz, quando a música está tocada, tudo em ordem, quando o pastor entra para pregar, ele entra debaixo de uma unção. E vocês, quando vêm, vocês já fazem isso, eu sei que fazem, não comece nada sem oração, não comece um ensaio sem oração. Dobre o seu joelho antes de cantar, dobre os seus joelhos antes de tocar. E peça a Deus unção. Uma certa vez, num culto do profeta, a mocinha que estava ali, mas ela tinha unção, ela era santificada. Ela estava tocando um hino grande e curador. E a unção era tão grande que ela parou de tocar, irmão Alcemir, e começou a dançar no Espírito. Não é essa dança de pagode dentro da igreja, não. Ela começou a dançar no Espírito. E o teclado, o órgão não parou, não mudou o ritmo. Continuou tocando sozinho. Continuou tocando o mesmo ritmo. Não precisou de pagode, de festa dentro da igreja. Não, ele continuou tocando no mesmo ritmo. O grande curador. Mas ali tinha pessoas dedicadas. Pessoas que estavam orando. Pessoas que estavam em consagração. Pastor, parece que mudou a mensagem. Não mudou, não. É que Deus quer batizar vocês com o Espírito Santo. Para isso, vocês precisam estar na oração. Seres angelicais associados juntos. Que tem seres angelicais. Eu espero que vocês captem isso, diz o profeta. Parágrafo 50 da mensagem Apocalipse, livro dos símbolos. Profeta, se você tem o Espírito Santo e você é um candidato a se associar com o mundo invisível e o sobrenatural. Você crê nisso mesmo? Candidato, irmã Jéssica, a se associar com o mundo invisível e o sobrenatural. Bom, Rodrigo, tu gosta disso. Não é de se admirar que as pessoas não podem crer nessas coisas. Elas nunca entram em contato. Elas não têm nada aqui dentro para crer, não têm o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo entra no coração, você quer que ele entre no seu coração? Quando ele entra no coração, rapidamente ele se torna então um ser duplo. Oh Deus! O Espírito Santo no coração da pessoa, ele se torna um ser duplo. Veja, um da terra para morrer, aceita, olha a mensagem tremenda, olha como fechou, aceita batalhar essa vida aqui sem murmuração, sabendo que isso aqui vai terminar. Um da terra para morrer, mas dentro dela, irmão, um do céu para viver. Um do céu para viver, aquele que está dentro de você eterno. Veja, em seu corpo, ele ainda está sujeito à morte, mas em sua alma, ele passou da morte para a vida. Em seu corpo, ele tem seu contato terrestre com os 5 sentidos. Em seu espírito, ele tem um contato com Deus através do Espírito Santo. E os anjos de Deus o visitam.
e fala com eles. E eles são mensageiros enviados por Deus para revelar e trazer mensagens do Deus vivo para o indivíduo. Estou lendo isso. Ele deve obter o mais importante primeiro. Você não pode colocar a cúpula antes da fundação ser colocada. Vem, a telha antes. Temos que lembrar de colocar as primeiras coisas primeiro. Qual a primeira coisa? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Vamos ser candidatos a viver uma vida dessa, irmão. Aí ele fala que o anjo enviado a Daniel foi um anjo que foi enviado para trazer uma mensagem. Um anjo é um mensageiro. Deus enviou um anjo como intermediário entre ele e Deus, para que ele pudesse falar entre eles e trazer a própria palavra anjo, significa um mensageiro. E se um rapaz fosse à sua porta e batesse e dissesse aos porteiros: eu tenho um telegrama aqui para a senhora, o senhor fulano de tal, ele seria um mensageiro, ele seria um anjo terreal. Eu disse nesta manhã, ungido pelo Espírito Santo, eu disse: Deus vai enviar anjo lá, e não é de asinha, todo de branco ali, como nós vimos pintado os quadros. Vai enviar anjo lá com um documento na mão na sua porta, e vai dizer: está encerrada essa causa na justiça. Ele vai dizer: essa causa está ganha. É anjo, você vai entender. Ele vai dizer: isso aqui é seu, Deus te dá isso, eu não sei nem porquê. Você crê? O profeta está dizendo aqui. Se uma pessoa fosse lá, ele era um anjo terrenal. E eu falei de manhã, um anjo terrenal. Eu gosto de estar firme nessa mensagem. E aí ele vem e diz aqui no parágrafo 54, irmão Luiz: o seu pastor, quando ele está aqui na plataforma, você quer acompanhar? Vem aqui e acompanhe comigo. O que eu estou lendo? Se eu estiver lendo alguma coisa errada, seu pastor, quando ele está aqui na plataforma ministrando a palavra de Deus, ele é um anjo de Deus. Ele é um anjo de Deus para a igreja. Você crê nisso? O diabo não quer que você crê. O diabo quer que você olhe aqui e veja a carne. O diabo quer que você olhe e diga: que anjo, nada. Quando nós vimos pela manhã o que Deus fez através de Eliseu, irmã Zilda, o rapazinho morto, Eliseu chegou, colocou os braços sobre os braços dele, o nariz sobre o nariz dele, a boca sobre a boca dele, a testa sobre a testa dele, e aqueceu o rapaz e ele voltou à vida. Seu pastor, quando ele está aqui na plataforma ministrando a palavra de Deus, ele é um anjo de Deus para a igreja, o mensageiro para a igreja. Portanto, um pastor nunca deve deixar essa palavra, mas ficar alinhado com ela, porque ele está ocupando o lugar do pastor. E a palavra pastor significa apacentador. Procure descobrir se isso não é certo. Um pastor é um apacentador, e o Espírito Santo tem feito supervisor sobre um determinado rebanho, para alimentá-los com o quê? Com a palavra de Deus. Amém, diz o profeta. O Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo, o feito supervisor. Aí eu não creio em pastor, é só as fitas do irmão Brana. Eu, como diz o pastor Paulo Souza, lá de São Paulo, eu lhes apresento o meu profeta. Eu escutei um culto dele dizendo: eu lhes apresento o meu profeta. O meu profeta não diz isso. Aonde está escrito isso? Aqui eu acabei de ler para você. O seu pastor, quem que ele é? Ele é um anjo, aqui na plataforma, ministrando a palavra de Deus. Ministrando, que é ministrar? Falar, pregar a palavra, irmão. Que doutrina é essa, minha gente? E ele é outra coisa, irmão Rodrigo. Ele é, olha aqui, vou ler de novo. E ele fique alinhado com essa palavra, porque ele está ocupando o lugar do pastor. E a palavra significa apacentador. Procure descobrir isso. Ele, se não é certo, um pastor é um apacentador. E o Espírito Santo, não o homem, o tem feito supervisor sobre um determinado rebanho. É o meu rebanho, não é o dos outros. Eu tenho compromisso com você que quer ser minha ovelha, que Deus, ou nem que quer ser, que Deus predestinou para estar aqui. Aí o desejo vai estar no seu coração de ser ovelha. Então aqui, irmão, ele é
Ele é pastor de um determinado rebanho para alimentá-los. Alimentá-los com o quê? Com a palavra de Deus. Amém? Ó, que coisa, diz o profeta. Coisa boa é ficar com a mensagem. Coisa boa é você pregar a mensagem. Agora eu te digo, irmão. Eu te digo algo. Se você creia em Deus, adore a Deus. Adore. Que Ele seja o motivo de toda a sua adoração. Ame a mensagem e creia no seu pastor. E Deus estará obrigado a lhe abençoar através do seu pastor. Isso é a mensagem que nós devemos demonstrar. Por isso, um pastor da mensagem não se preocupa. Quem é para vir, vai vir. Quem não é, o que nós vamos fazer? Mas tem uma coisa, os que tiverem na palavra, os que quiserem ser alimentados por esta mensagem, nós temos alimento. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor.